E assim, a gente aqui somos três. O Thiago é o mais novinho, eu já sou cinquentão. O Sidney já é cinquentão mais. O Thiago é quase cinquentão. Tá Eu tô chegando. no ENTA, Então tô não no entra. ENTA. Nós somos aqui já uma geração mais sênior, vamos dizer assim, né? E a gente vai falar aqui, vai chegar nisso, falando de gerações, a gente vai chegar aqui e falar de juniorização. Agora, Cid, me diz um pouquinho, por que que a gente está tendo que tratar desse tema juniorização nas empresas? Você falou aí das mudanças, do que vem acontecendo, de cenários, mas o que nos trouxe até esse ponto aqui no mercado para termos que falar um pouquinho disso? Uhum. É importante a gente, pelo menos, entender de maneira sociológica um efeito muito grande que aconteceu de transformação da sociedade e que foi muito intenso nos últimos 30, 40 anos, que engloba todos nós que estamos aqui debatendo. Você chamou de sêniores, eu vou dar um nome mais apropriado. Nós somos veteranos, tá? E já a gente fala sobre questão de veterano, mas nos últimos 40 anos a gente experimentou uma transformação tecnológica, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, especificamente, a gente experimentou transformações políticas, sociais, mas teve uma transformação que ela foi mundial. Tem a ver com a expectativa de vida. E aí é legal a gente fazer uma referenciação para ter o contexto do que está acontecendo hoje. Há 30 anos atrás, a expectativa de vida média no mundo todo oscilava em torno de 60 a 70 anos de idade. Tá? Dependendo do país, dependendo do IDH de cada país, nós tínhamos aí uma expectativa de vida em torno de 60. Tá? Isso a partir da década de 70. Antes da década de 70, essa expectativa de vida era menor. Tá? Mas não vamos entrar no que era antes, não. Vamos pegar só o que envolve a gente agora. Se a gente colocar isso, a gente tem uma dimensão de roteiro que as pessoas adotavam de maneira quase que intuitiva para a própria vida. Imagina que a expectativa de vida percebida é em torno de 65 anos. Se a gente pensa que vai durar em torno de 65 anos, é comum a gente encaixar nesse período as grandes etapas da vida. A primeira etapa, muito dedicada à educação, a gente absorve informação, a gente abstrai e recebe valor, ou seja, a gente extrai valor para entrar na segunda fase da vida, também conhecida como vida adulta ou a vida profissional, quando a gente tem que gerar valor de alguma natureza, tá? E a gente gera valor por um tempo. A partir desse gerar valor, a gente vai percebendo que o próprio corpo ele vai se desgastando e a gente chega numa terceira etapa da vida, que é a etapa que a gente chama de aposentadoria, que a gente volta a extrair valor, porque a gente já não consegue gerar tanto valor assim. Então, se reparar bem, a etapa da vida ela é dividida em três grandes etapas para todo mundo, tá? Eu aprendo, eu uso o que eu aprendi e depois eu extraio o valor. Esse conceito é um conceito, obviamente, que de pessoa para pessoa diferencia a quantidade, a intensidade e a duração. Mas, de um modo geral, a gente tem essas três grandes etapas na nossa vida. Bom, entendendo que tem essas três etapas, eu encaixo circunstâncias nelas. Então, se eu estou na primeira etapa da vida, é muito comum eu absorver informação, ir para a escola, aprender educação. É quando a gente dedica a isso. Normalmente, as crianças, os adolescentes, até os jovens da primeira juventude estão nessa etapa. A segunda etapa é aquela etapa onde você começa, eu vou falar assim diferente, pagar boleto, né? Então, você é responsável pelas contas que você gera de alguma natureza. Independente do que você faz, essa segunda etapa você tem que gerar valor para pagar isso. Claro que tem gente que consegue ter valor por conta de herança, ou porque ainda está numa circunstância que ainda consegue
mais extrair valor do que gerar. Mas, a rigor, no geral, as pessoas geram valor. E se ela for bem sucedida nessa segunda etapa de gerar valor, ela gera valor suficiente para a última etapa da vida, que ele não tem mais condição de gerar valor. Eu estou colocando dessa maneira até para a gente entender o que mudou. Há 30 anos atrás, a gente falava 65 anos. Encaixando 65 anos nessas três etapas, dá para a gente entender que até os 15, 18 anos de idade é a primeira etapa. A segunda etapa você consegue conduzir de uma maneira aceitável até os 55, 58 anos de idade, ou seja, você vai gerando valor até perto dos 60. E a terceira etapa é depois dos 60, que a gente chama aposentadoria. De alguma maneira, nós cristalizamos essas etapas dessa forma. Não só cristalizamos, como geramos regras para isso. Então, o jovem fica maior de idade a partir dos 18 anos, ou seja, a partir dos 18 anos está na hora de gerar valor. A pessoa é idosa, ou pelo menos tida como idosa, a partir dos 60 anos de idade. Ou seja, ela tem vaga especial no estacionamento, tem regras que determinam essas etapas, certo? Só que essas regras se descolaram da nossa realidade. A nossa realidade hoje é de uma expectativa de vida superior a 65, 60, 65, até 70 anos. A percepção nossa é que a nossa expectativa de vida alcançou perto de 80 mais. Tá? É uma percepção, eu diria que uma percepção com um grau muito grande de assertividade. Se você olhar em gráfico, você vai reparar que sim, as pessoas conseguem alcançar com alguma facilidade idades superiores a 75, 80, 85 anos. Tá? Dependendo da realidade dela, até mais do que isso. Então, a percepção geral é que a gente fala até os 80 eu vou bem, que vier a mais é lucro. Esse movimento transportado para 30 anos atrás funcionava de um jeito. Hoje funciona de outra forma. Por exemplo, vou fazer o clássico. 20 anos de idade a pessoa começava a trabalhar, 55 ela aposentava. Vivia mais 5, 10 anos e morria, de fato morria. Ou seja, os últimos 10 anos ela estava usufruindo do que ela conseguiu construir na vida, perfeito? Bom, e agora? Uma pessoa, significa que uma pessoa perto dos 50, viu, Tiago? Você está chegando lá, né? Mas uma pessoa, por exemplo, o Márcio está com 50 mesmo, cravado, né, Márcio? 50 cravado, eu já estou me aposentando já. Tô querendo me aposentar já, então, não? Não posso? Olha que louco. Então, mas assim, você com 50 cravado, pensando 15 anos pela frente, é um tipo de realidade, tá? Pensando agora 80, você tem mais 30 pela frente. É uma outra perspectiva. Dá para comprar outra Mas, casa, ó, financiar em 30 anos. Não, tem que tem ter renda história para mesmo. isso. Mas, na realidade, você tem que continuar gerando valor. Aí foi a grande mudança. A gente começou intuitivamente a perceber duas coisas. Primeiro, eu estou bem. Eu tô com 59. Estou bem, tô ok. Eu não estou me sentindo cansado, velho, não estou me sentindo sem motivação. Para falar a verdade, eu percebo hoje que eu estou melhor do que quando eu tinha meus 30 anos. Por quê? Porque agora eu tenho vivência. Então, algumas ansiedades que me atrapalharam lá com os meus 30 anos, hoje eu já não tenho. A falta de conhecimento que eu não tinha com 30 anos, hoje eu já não tenho. O que acontece? Eu me torno uma potência de geração de valor maior do que eu estava. Então, teoricamente, pessoas hoje entre 45 e 60 anos estão experimentando muito mais potência na geração de valor do que geravam antes. E mais, o cenário tecnológico tem muitas facilidades que não tinha-se no passado. Então, você percebe que a pessoa de 45, 60 anos, ele fala, agora é a hora de eu jogar. Agora que eu vou jogar. E ele não sai do jogo.
E eu vou falar sair do jogo, é sair do jogo de geração de valor. Então, coloca isso como um dos fatores. Ele não sai do jogo por esse motivo. Ele não se experimenta cansado, ele sabe que tem mais pela frente, muito mais do que ele imaginava, e ele percebe que ele começa a aprender, ele gosta de aprender, ele tem energia, ele manda muito bem, em algumas circunstâncias, melhor do que ele já mandou. Então, nessa hora, esse veterano não está saindo do jogo. Essa é a primeira parte do contexto.